meus queridos amigos, irmãos. É um prazer estar aqui nessa casa. A gente está no trabalho, em prol do trabalho da doutrina espírita e do Cristo Jesus já há algum tempo, mas estamos iniciando nessa tarefa de divulgador da palavra do Cristo, dos ensinamentos. Quero agradecer ao Fábio Salles pelo convite, me dando essa oportunidade, e a todos os irmãos aqui presentes, em essa casa que por algumas vezes me acolheu. Meus filhos já participaram algumas vezes da evangelização aqui, quando tinha, antes da pandemia. E é com muita alegria que eu estou aqui com o coração aberto. E hoje o tema, ilusão, é um tema bem sugestivo para a realidade que nós vivemos hoje, a nossa atualidade. Nós temos aí esse termo ilusão, que ele vem nos trazer na íntegra no dicionário, que é um erro de percepção. Então, você viver uma ilusão é quando há algo que já é uma realidade e você contradiz essa realidade acreditando nos seus próprios ideais. E a gente observa, com um tempo atrás, que nós possamos já ter vivido uma ilusão inconsciente e hoje possamos estar vivendo uma ilusão consciente. Porque se nós observarmos a existência dos irmãos logo no início da jornada terrestre, quando estávamos nos tempos ainda dos profetas, ainda no tempo em que Deus precisava ser um ser semimaterial, a gente acreditava que todos os recursos oferecidos vindo da divindade seriam obtidos aqui na Terra. Estaria dentro dos nossos conceitos aqui na Terra de forma material. Então, com o passar do tempo, nós tivemos aí o advento do Cristo, o Cristo Jesus, que veio nos trazer algo a mais, uma revelação além, porque ainda estávamos condicionados a termos um ícone para poder termos parâmetros de seguir essa caminhada terrestre. E dentro desse contexto, empregado por Moisés anteriormente, nós tínhamos um Deus ainda materialista. E o Cristo Jesus ele veio fazer essa diferença aqui na Terra. Ele veio trazer uma revelação, uma boa nova. Ele veio trazer o mundo espiritual. Ele veio trazer o conhecimento de que as nossas benesses não seriam recebidas aqui na Terra. Ele veio nos dar uma luz como diretriz, como algo a ser seguido que nos traria a paz dentro dos nossos corações e os méritos a ser recebidos. Então, Cristo Jesus trazendo esse conhecimento, a gente já pauta por uma vivência de ilusão consciente. Porque se a nossa revelação já está aí, então, se todo o Evangelho já foi empregado, e não só empregado através de palavras, ele foi exemplificado pelo Cristo Jesus. Então, ele já deu a nossa direção, ele já deixou, porque muitos consideram a salvação a questão da crucificação do Cristo, onde ele derramou o seu sangue por nós. Mas acima dele derramar o sangue dele por nós, ele viveu uma vida de abnegação, de doação de si, de viver para o próximo integralmente, nos deixando legado uma diretriz real a ser caminhada. Mas ainda, recém-chegadas essas notícias aqui na Terra, até se espalhar essa boa nova, muitos ainda se apegavam às coisas materiais, aos deuses que ainda existiam,
na época dos romanos. No caso dos judeus, os fariseus eram aquele Deus vingativo, um Deus que trazia as benesses da terra. Mas a partir daí, desse momento do Cristo Jesus, onde aqueles irmãos selecionados por ele, os apóstolos, que foram convidados a instaurar o reino de Deus aqui na terra, ele nos deu a libertação real da alma. E não ficou por aí somente. Porque depois ele nos deixou uma notícia de que aquele que o amasse, ele traria o consolo, traria o refresco da alma, mas principalmente traria o Consolador prometido. Esse Consolador prometido traria para nós tudo aquilo que ele já havia falado e muito mais. Ele acrescentaria em nossas vidas ensinamentos que seriam importantíssimos para o nosso desenvolvimento. Kardec, eu tenho estudado muito com Haroldo Dutra, né? Eu sou um haroldete, né? Adoro as palavras dele, os ensinamentos dele. Então, não considero mera coincidência se eu falar algo que já haja nas palestras dele, porque as revelações, como a gente estuda em A Gênese, elas não são primárias, elas sempre são secundárias. Para nós propagarmos uma palavra, é porque aprendemos com alguém que já aprendeu com outro alguém. Então, aqui eu me coloco na condição de aluno da doutrina espírita para podermos trabalharmos esse tema da noite de hoje. Então, Haroldo Dutra, em seus ensinamentos, ele comunica que Kardec, logo no início, ao ser convidado para participar dos acontecimentos das mesas que se movimentavam, das mesas girantes, das mesas que falavam, ele foi convidado em um momento em que esse tipo de acontecimento era tido como um entretenimento. Era tido como algo de curiosidade para atrair a atenção de todos os irmãos e pessoas. Ele convidado, não à toa, porque era um irmão que já veio destinado com essa missão, e ele veio na condição de um cientista, de um estudioso, de um filósofo e principalmente cético. Ele só acreditava naquilo que realmente poderia ser provado. E diante daquela condição toda, em que toda a humanidade, naquele momento participando desse movimento, em todos os lugares que possíveis, enxergavam esse entretenimento, porque esse entretenimento que chamava a atenção das pessoas, ele enxergava algo a mais. Ele enxergava além. Ele enxergava uma inteligência que movimentava todas aquelas mesas. Ele trazia para a gente o advento do Espiritismo, onde os espíritos estão conectados com o mundo corpóreo, onde os espíritos iam nos trazer ideias novas, revelações que complementavam todo aquele ensinamento do Cristo Jesus, nos dando mais um parâmetro para seguirmos nessa caminhada terrestre. E ele, com a sua grande inteligência e percepção, sabia que aquele momento seria importantíssimo para a moralização do mundo. Porque aquelas informações obtidas com uma espiritualidade que ali se comunicava, trariam novidades, trariam revelações que alteraria todo o processo de desenvolvimento do nosso planeta, nos dando aquele caminho mais luminoso ainda, complementando as ideias do Cristo e fazendo que tenhamos a ideia
de que nada acaba por aqui, por essa terra. Que há algo além daqui. E ele aprimorando isso, ao longo do tempo, essas comunicações, ele se aperfeiçoando nesse contato, ele começa um trabalho diferenciado. Ele começa um trabalho de perguntas aos espíritos, refinando esse processo de codificação, refinando esse processo de absorção das informações ditadas pelo mundo espiritual. E totalmente confiável, porque ele era um ser humano que não se contentava com apenas uma resposta. Ele era um pesquisador através do método experimental, onde, através do efeito, ele encontra a causa. Ele trabalhou com mediunidade de todo mundo, não só de um espírito, mas sim de uma legião de espíritos que venham trazer essa novidade para nós, aqui na Terra, nos acrescentando com verdades de um método científico todas essas informações. E aí o Espiritismo é lançado em nosso planeta. E aí, daí para frente, a gente conhece todo o desenvolvimento, os livros que foram escritos do Pentateuco, e dentre eles ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro desse Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. No item 5, intitulado Ponto de Vista. Esse título, ele nos permite analisar de forma que existem circunstâncias dentro da nossa vida que isso depende do modo que a gente enxerga. Aqui em Macaé, num passeio a pé pela cidade, nós vamos ter uma percepção. Assim como também, se estivermos de carro passando, vamos ter outra percepção da cidade. E se nós estivermos sobrevoando essa cidade, será outra percepção. E de cima de uma montanha, quando a gente olha de lá para cá, a gente vê outra coisa. Então, isso nos demonstra que o ângulo que a gente enxerga as coisas interfere diretamente na nossa opinião e na nossa conduta. E se isso influi diretamente na nossa condição material, onde a gente tem essa observação, esse ponto de vista, por que não influenciar na nossa condição espiritual? De como vemos as coisas do mundo, de como nos colocamos aqui na Terra, nessa caminhada. Porque aquele irmão que ainda insiste em enxergar os defeitos dos nossos companheiros, aquele irmão que ainda com a lupa procura refinar essa procura dos defeitos, implicando defeitos, implicando sentimentos ruins, procurando nesse irmão, e que no final de tanto ele procurar, ele engloba esse irmão numa camada sombria e ele define: esse irmão é apenas sombra, ele não tem luz. Mas de outro ponto de vista, de outra colocação que se é feita, aquele irmão, porque esse irmão que está sendo avaliado por esse companheiro equivocado, ele tem pessoas que o amam, ele tem pessoas que enxergam o outro lado, o ângulo diferente desse companheiro. E ele também vai procurar esses pontos
que encontram a luminosidade desse irmão. Porque não há pessoas que sejam tão maus que não tenham alguma coisa de bom. E assim também não há pessoas tão boas que não tenham coisas ruins. Porque estamos juntos nessa jornada. Estamos aqui trabalhando em companheirismo, em busca de estendermos a mão uns aos outros para essa elevada tarefa de edificação. Mas não somente a edificação única nossa, porque o principal objetivo é a edificação do irmão que compõe a nossa jornada, que caminha conosco. Afinal de contas, o Cristo Jesus veio à Terra e ele já não tinha mais nada a edificar em si, mas ele veio com um principal fundamento de edificar e instalar o reino de Deus para a sociedade e para aqueles companheiros que ainda se encontravam na escuridão da alma, na ilusão que ainda habitava em seus corações pela ignorância. Não porque eles queriam, mas porque era o momento deles, de acordo com o grau evolutivo em que eles viviam. E dentro desse ponto de vista, a gente entende que a vida futura, o conhecimento da vida futura, é muito importante para a nossa caminhada. Ele vem trazendo, no primeiro parágrafo, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporcione inabalável fé no porvir. A ideia clara e precisa. Essa primeira frase ela é extremamente importante para se definir o que é ter fé na vida futura. Porque quantos de nós nos colocamos enquanto seguidores de uma doutrina e que acreditamos em Deus e que acreditamos em Jesus, acreditamos até na reencarnação, mas no momento do testemunho e da prova, a gente dá um passo para trás. Cabe essa avaliação, que tipo de fé na vida futura nós estamos colocando. Porque aqui essa fé na vida futura não é um conto de fadas. Essa fé na vida futura não é uma historinha da carochinha para que a gente possa descartar, no momento que se é adequado, exteriorizar todas as nossas tendências materiais e arraigados ainda nesse planetinha de provas e expiação em transformação e colocar tudo aquilo para fora que a gente tem ainda de imperfeição dentro de nós. O orgulho e o egoísmo, que são principalmente as principais enfermidades que se encontram na nossa alma. Então, que a gente tenha esse aparato de estudar verdadeiramente, de concretizar isso dentro de nós, porque a gente tem o costume ainda de passar panos quentes, principalmente nos nossos sentimentos, nos julgarmos injustiçados do mundo, nos colocarmos em condições em que parece que o mundo está contra nós, nos iludirmos com todo esse aparato periférico que nos envolve e cairmos por terra, justificando todo o nosso sofrimento através disso. Mas quando a gente acredita em algo que vem além, nessa vida futura, a gente tem a certeza do segmento que nós estamos tendo, que toda essa luz implantada lá no começo, por Moisés, onde ele trazia o conhecimento de Deus, onde trouxe aquele povo sofrido para chamar a atenção da existência de Deus para toda a humanidade, e depois com a luz que Jesus nos traz para nos darmos direção. A gente tem, por conhecimento imaterial, para trabalharmos
no nosso interior em busca do nosso melhoramento e crer no que espera na vida futura, que não é aqui, não é agora, mas sim a longo prazo, de acordo com a nossa transformação. E ele vem dizendo, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Então, isso vem nos demonstrar que essa fé na vida futura vai nos trazer uma condição moral melhor, porque você vai entender o seu objetivo por estar aqui nessa terra. Você vai entender a sua propriedade de estar caminhando aqui e passando por tudo que passa. Ele vem dizendo aqui, nesse primeiro parágrafo, que que a gente passa por aqui entendendo que aqui é um planeta transitório que de tristezas se faz, mas de acordo com a condição energética, mas que com paciência e sabedoria a gente sabe tirar de letra todas as vicissitudes que possamos vivenciar, porque sabemos que aqui é algo passageiro, mas precisamos ter esse verdadeiro sentimento dentro da gente. E aqui no segundo parágrafo, ele vem dizendo que pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Então você não precisa dizer que não acredita, só em você achar, ter essa dúvida, se existe mesmo essa vida futura. Eu não sei se existe essa vida futura. Talvez sim, talvez não. Você já está entrando numa condição de materialização dos seus sentimentos, deixando aqui na Terra todo o seu conceito de materialização. E aí, companheiros, a gente começa a ter problema. Porque a doutrina espírita hoje se faz luz em nossa vida, deixando todo esse esclarecimento sobre vida futura e sobre o ponto de vista. Como devemos enxergar isso daqui por diante? Ele traz todo o lenitivo espiritual que agrega, alimenta o nosso espírito para nos trazer essa boa nova, essa nova revelação. Mas a gente ainda prefere materializar todos esses sentimentos, prefere ainda ficar arraigado nessa gleba terrestre, que ainda se encontra no momento de tanta dificuldade. No livro Dores da Alma, ele vem iniciando com o título Ilusão, somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que sejam e que ajam como imaginam que devem agir. Que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. Então, companheiros, nós, com essa indagação, a gente entende que quando a gente coloca todas as nossas forças diante das nossas ilusões, diante das nossas expectativas, a gente acaba tendo consequências, porque cada momento é único durante a nossa trajetória aqui na Terra. Cada momento, ele vai passar e a gente não pode refazer esse momento. A gente só pode seguir dali para frente. E assim como cada momento é único, nossa reação também será única. E essa reação nos trará agitação interior, nos trará tristeza, porque elas, se forem baseadas nas ilusões que a gente vivencia aqui no mundo, ela não tem respaldo para preencher as nossas necessidades interiores.
as nossas necessidades do coração. Então, que possamos ter esse entendimento dessa transformação íntima dentro da nossa condição de entendermos esse projeto de vida futura, para que possamos idealizar isso dentro de nós, seguindo caminhos pautados na realidade. Ele vem dizendo que nós temos a facilidade de colocarmos sonhos em nossas vidas, sonhos ilusórios, que nós bloqueamos a nossa própria consciência, que nós negamos a verdade que está diante de nós. Então, quando ele nos coloca isso, o nosso próprio pensamento, ele nos traz o entendimento de um sistema de defesa, para que possamos nos proteger desses males que a Terra oferece. Nós temos vários artefatos que a gente utiliza para nos proteger desse mal que a vida oferece. Mas um desses fatos é a negação. A gente não aceita o que esteja acontecendo. A gente não admite a realidade do mundo. A gente prefere negar tudo aquilo que está ao nosso redor. Porque essa negação vai trazer um alívio para as nossas dores que estamos vivenciando aqui na Terra. Você não aceitar que precisa fazer uma mudança interior é uma forma de você aliviar a sua responsabilidade de uma realidade que você precisa se transformar. Que é muito mais fácil a gente jogar responsabilidade em todas as circunstâncias que acontecem ao nosso redor, em todas as dores e sofrimentos que acontecem. É culpa de alguém, ou de alguma situação, ou de alguma coisa, do que essa transformação interior que precisamos fazer. E quanto mais a gente cria ilusões dentro de nós, mais ela se materializa, mais a gente fica preso nessa constituição terrestre, mais a gente vai sofrer consequências disso. Uma das questões que ele vem citando aqui é sobre o perfeccionismo que a gente exige e quase se tornando um ícone de um modelo para que as outras pessoas sigam. A gente se coloca de uma posição em que tudo que você acha que tem que ser feito, tudo que nós achamos que tem que ser feito, tem que ser de acordo com a nossa vontade e daquela maneira. E aí a gente se coloca como modelo. Eu sou o ponto alto, porque eu não admito que ninguém erre de acordo com a minha visão. Eu não admito que alguém faça diferente da maneira que eu faço, porque a minha maneira de fazer é a certa. E aí a gente passa por um processo neurótico. A gente passa por um processo neurótico onde qualquer informação contrária que você obtém sobre aquela situação te traz um conceito de fracasso interior. E aí você tem rejeição a essa pessoa ou ao conjunto de ideias que vem a conflitar com o que você acha que é ideal para uma vida. E aí o perfeccionista, o supercrítico, ele tem uma dificuldade. Ele tem a dificuldade de ser conflitado. Ele tem a dificuldade de ser afrontado. Porque como é que uma pessoa que se acha perfeita vai aceitar crítica de alguém? E aí, quando a gente percebe que toda essa capacitação dessa pessoa, essa incapacitação dessa pessoa de aceitar as outras pessoas da maneira que ela é, eles nos trazem o conceito de que é um sentimento de não aceitação de si mesmo.
Porque quando a pessoa não se aceita, ela se cobra muito e não aceita as circunstâncias adversas, porque isso vai trazer um transtorno interno para ela. E aí ela convive com esse meio, ela convive com esse conflito dentro dela. E o que acontece com isso? A tendência é que todas as pessoas se afastem dela. E às vezes reclama, por que está sozinha? Entra numa condição depressiva, por que é daquela forma, mas não consegue ter os olhos de enxergar que o Cristo fala para a gente lá desde o início. Eu venho lhes propagar a palavra. Senhor, os apóstolos questionam o Cristo. Por que fala para eles por parábolas? Porque terão ouvidos de ouvir, mas não ouvirão. Olhos de enxergar, mas não enxergarão. Porque a gente precisa ter os olhos de enxergar além da matéria. Nós precisamos ter os olhos de enxergar da alma, buscando de dentro de nós a referência do Evangelho do Cristo para podermos entender a nossa autotransformação. Porque a síndrome de Gabriela não está valendo, não. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Porque muitos de nós, né, temos essa síndrome de Gabriela e não aceita. Eu vendo uma reportagem de um companheiro que está recém-chegado no meio artístico e eu achei muito interessante o posicionamento dele. Ele falou, eu sou escorpião e eu não sou muito bem de aceitar as coisas das pessoas, não, entendeu? Porque quando me contraria eu fico chateado e eu sei o momento certinho de devolver isso. E ele, em plena Rede Globo, no Fantástico, falando para todo mundo que ele tem a síndrome de Gabriela. Porque em nenhum momento ele teve o reconhecimento, mas porque ele está tão exaltado com essa supremacia material, essa idolatria que as pessoas estão produzindo a ele, porque isso é perigoso. Você vê que a maioria dos artistas sucumbe pela idolatria que as pessoas fazem e eles não têm força para dominar esse poder de idolatria. A vaidade vai ao extremo. A ilusão de que ele é o suprassumo do mundo vai ao extremo. E que ele pode tudo e que ele faz tudo. É um Deus. E nós temos essa composição dentro de nós, de endeusar. Porque quando Paulo falou lá atrás, que não idolatrais os deuses de pedra, os deuses de barro. Na época dos romanos, existia essa tradição. Na época dos fariseus, existia a tradição. Mas hoje, na grande maioria, não existe mais essa tradição. Mas a gente ainda continua idolatrando os deuses de pedra, que são os nossos sentimentos mais imperfeitos, que são as coisas que estão ao nosso redor, as pessoas que a gente traça como ícone de seguir a vida. A idolatria é um artista. E a gente continua ainda endeusando. E a gente tira Deus de jogada e bota aquela pessoa. Porque falar que você acredita em Deus não significa que você ama a Deus. Não significa que você está se dedicando à obra dele. Porque conhecer é uma coisa, estar junto é outra. E a gente vive nessa ilusão. A gente vive buscando esse sentimento de idolatria a outros e deixando Deus de lado. E aí a gente tem a ousadia de interferir nas decisões das pessoas como se a gente pudesse dar a direção. É muito costumeiro isso, e o pai fazer com o filho, né? Meu filho, você tem que fazer isso, você tem que estudar aquilo, você tem que praticar esse esporte porque vai ser bom para você. E que muitas vezes essa obrigação que estendemos aos nossos filhos é uma forma que nós temos de sair de nossas frustrações por não ter conseguido realizar certos feitos e a gente quer se realizar nos nossos filhos.
A gente quer se realizar nos amigos porque a gente adora dar dica, né? Esses dias mesmo, uma menina estava lá conversando, minha auxiliar nova, falou: Fábio, fulano falou que eu tenho que fazer psicologia, porque eu sei conversar, eu sei entender o problema dos outros. Mas eu não quero fazer psicologia, eu queria fazer área de enfermagem e tal. Mas o fulano falou que tinha que fazer psicologia, mas o outro fulano falou que eu tinha que fazer não sei o quê. Eu falei: minha filha, você tem que apaziguar o seu coração e sentir dentro de você o que você quer fazer. E o Gael perguntou: o que você acha? Eu não acho nada. Eu não acho nada, porque eu não tenho direito de interferir na sua vida e dar direção, tirar o volante da sua mão e dirigir a sua vida para você. E a gente tem mania de fazer isso. Principalmente quando aquele ser está sob a nossa jurisdição, sob os nossos cuidados, a gente tira integralmente o volante da mão dele e quer dirigir para ele. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E assim como aconteceu com o rapaz, que tanta direção que o pai e a mãe deu, quando no dia da formatura dele, ele pegou o canudo lá de cima do palanque. Eu quero agradecer esse canudo aqui, quero oferecer ele ao meu pai. Toma, pai, está aqui o canudo que o senhor tanto esperava, agora eu vou fazer o que eu quero fazer, porque o que o senhor quer eu já fiz. Então nós não podemos ter esse direito, nós não temos esse direito de dar direção, e a gente cria essa ilusão que possamos pegar as criaturas e seguir o caminho. E aí, por outro lado, nós também gostamos de levar vantagens aqui na Terra. Nós gostamos de abraçar as situações ilusórias para levar vantagem. E aí a gente cola com um camarada, com um amiguinho, com um parceiro que a gente arruma, e às vezes até se aproxima dele, mas com o interesse de se beneficiar daquilo que esse companheiro possa te trazer. E a gente cria essa ilusão. A gente cria a ilusão: pô, vou colocar aquele cara lá que ele é endinheirado, tem uma empresa, ele vai me arrumar um emprego, e começa aquela perseguição emocional. Começa aquela perseguição moral atrás do cara. E aí o que acontece? Com certeza, na maioria das vezes, esse sonho não é realizado. E a pessoa se decepciona com aquela circunstância. E ele, em vez de se reconhecer na condição dele, ele ainda faz questão de apontar o cara. É culpa dele, eu estava lá do lado dele, eu queria que ele me ajudasse, eu fiz tudo o que ele queria. E aí a gente vê como um ponto de ingratidão da pessoa para conosco. Mas isso é natural que aconteça, porque ainda assim, se você estivesse fazendo de boa vontade, coração aberto com pressão, como diz um amigo lá da Casa Espírita lá, que ele fala: estou de coração aberto com pressão. Isso é até perigoso, né? Coração aberto com pressão vai morrer de hemorragia, né? Mas então, ele, mesmo que ele estivesse fazendo isso com o coração aberto e ainda tivesse a ingratidão, ele já estava sendo beneficiado porque ele fez por amor e não por interesse. Porque quando a gente exige gratidão do outro, você está fora do contexto do Evangelho do Cristo. Porque o Cristo ensina a fazer sem esperar nada em troca. E aí o camarada entra nesse contexto e ele ainda acusa o companheiro por não ter cedido essa oportunidade de algo que poderia ser oferecido a ele. E daí nós temos também aquela condição em que a pessoa escolhe os seus amigos, porque tem muito disso, né? A gente escolhe um amigo e você quer que aquele amigo seja forever, só seu. Egoísmo, abraçou aquele, vou ter que andar só contigo. Se o amigo arruma outro companheiro, ele fica chateado, fica aborrecido. Ou se o amigo não corresponde da mesma forma que ele acha que tem que ser correspondido, ele fica chateado. E aí a gente cria aquela ilusão de que aquele amigo pode ser perfeito para a gente. E a gente começa a cobrar coisas de pessoas que às vezes eles não podem dar. Não está preparado para isso. Isso não é só de entre amigos, mas de familiares também. Quantas situações a gente cobra, porque fulano tem a obrigação de cuidar junto comigo de Beltrano, e não faz. Mas se ele não faz, você vai entrar em conflito, trazendo transtorno para dentro da sua casa, trazendo transtorno para a sua vida. É justo que fulano deve cuidar de Beltrano junto com você?
é justo. Ele tem essa consciência? Não tem. Se você brigar, vai botar na cabeça dele? Não. Porque a única forma de você conseguir auxiliar alguém a se transformar é dando o exemplo da prática do Evangelho do Cristo. E a prática do Evangelho do Cristo, ele ensina que devemos ser brandos e pacíficos. Porque a afabilidade, a doçura é uma lei de Deus e ele condena qualquer tipo de atitude que traga discórdia, que traga ódio, que traga desentendimento. Porque o Cristo pregou isso o tempo todo, afabilidade e doçura. Então devemos estar preparados dentro de nós, para que esses irmãos estejam sendo abençoados e direcionados por vibrações boas da nossa parte para com eles, porque assim estaremos ajudando. E através do nosso exemplo, vai chegar a hora da compreensão desse irmão, porque ele vai começar a observar. Poxa, fulano está sempre fazendo, fulano está sempre... É um toque. Tem uma história em que uma companheira, ela ia se casar com um rapaz o qual o pai não agradava, porque ele era viciado em jogos. E aí, ela falou, não, papai, eu vou casar com ele assim mesmo, eu gosto dele, vou seguir. Essa veio preparada. E aí o cara falou que não ia jogar mais e tal, mas durante a sua vida de casado, ele começou a frequentar as noites novamente. E toda vez que ele chegava na madrugada, ela tinha um bolinho pronto. Ele chegava, ela estava crochetando. Você ainda está acordada? Estou, meu amor, estava te esperando para ver se você estava com fome. E assim foi, até que um dia ele, sentado numa mesa de jogo, ele falou, pô, minha mulher está lá me esperando, doido para ficar comigo, com um bolinho quentinho, eu estou aqui nessa droga aqui, vou largar logo isso tudo para lá e vou seguir. Foi um teste de paciência, foi uma oportunidade que foi oferecida para ela, para ser paciente e ajudar esse companheiro, porque todo projeto de vida, ele está unido. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso, que tudo que acontece de consequência na nossa vida é responsabilidade nossa e não do outro, porque isso está escrito na lei de justiça divina. Isso está escrito no nosso sistema de vivência aqui na Terra. Essa justiça, a lei do retorno, da causa e efeito, já é existente desde sempre. Então, tudo aquilo que nós fazemos, nós precisamos ter a consciência de que teremos o retorno do que nós estamos plantando. Nós devemos respeitar as pessoas que são materialistas, assim como nós gostamos de ser respeitados enquanto pessoas que somos espirituais. Mas Allan Kardec fala que essa propagação do materialismo é uma coisa muito séria, é uma enfermidade totalmente para a alma do ser humano. Porque isso daí vai trazer tormentos para ele no futuro, porque quando ele se materializa naquela condição, quando ele se coloca na condição material, é o momento que ele se acopla no seu íntimo mais profundo ao corpo físico. Ele acredita que é o corpo. Ele acredita que ele é aquilo que está vivenciando aqui na Terra. E ele perde todos os parâmetros da essência divina que estava gravado na sua memória. Então, quando a gente coloca todas as nossas condições de vida para as coisas terrenas, onde a gente pode encontrar as posses materiais como fonte de felicidade, o poder e a fama em busca do amor, a força bruta como um sistema de proteção aqui na Terra e o sexo como alívio para as nossas sensações materiais. A gente está colocando o materialismo dentro das nossas vidas. Estamos nos iludindo com algo que vai se acabar. Porque a gente tira da nossa essência, a essência divina que já instaurou dentro de nós desde a criação, a gente deixa ela de lado e vive em condições periféricas.
e vive com as condições ao nosso redor, passando por todas as vicissitudes em que a Terra nos oferece. E tudo o que acontece ao nosso redor é reflexo do nosso interior. Então, quando você sintoniza isso dentro de você, que você expõe os seus pensamentos e os seus sentimentos, é o que você vai atrair para você. É o efeito ímã. Nós somos energias. Eu sempre digo que nós somos antenas receptoras e transmissoras. Então, quando você transmite todo aquele pensamento materialista, de sensações da Terra, e que você compraz com aquele movimento, é natural que venha tudo para você de acordo com o que você está pensando. E é engraçado que a gente sempre fala que Deus vai me ajudar nisso, porque a gente quer resultados diferentes sem ter atitudes diferentes. Você quer escutar a 99,7 na rádio e sintoniza no 95,3, ainda bate no rádio. Pô, esse rádio não está funcionando, eu quero escutar 99,7, mas você não sai do 95,3. E é assim que acontece conosco, companheiro. E isso tem a ver diretamente com essa transformação planetária que estamos vivenciando hoje. Com essa transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Porque quando nós nos colocamos na condição de materialista, tudo que a gente pode ver aqui na Terra ou está morto ou vai morrer. Então, quando a gente encontra nessa condição de materialista, você pode entender que você está morto para a vida. Tem uma passagem do Cristo, São Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60, onde ele diz a um rapaz, siga-me, e ele lhe diz, Senhor, permita-me que eu vá enterrar o meu pai, e o Cristo fala para ele, deixe os mortos cuidar de enterrar os seus mortos. Por vós, vá e propague o reino dos céus. O Cristo não quis dizer para ele que ele tinha que desconsiderar o pai dele, ou deixar o pai dele à mercê lá que tinha morrido, e seguir ele de qualquer forma. Ele trouxe uma alusão muito maior do que isso, que é justamente da gente conseguir desapegar dessas coisas materiais que influenciam na nossa vida e nos transformar, porque as coisas espirituais é que vão nos trazer os benefícios da alma. As coisas espirituais é que vai trazer o refrigério, porque até hoje eu não escutei materialismo nenhum trazer o consolo para alguém que perde um filho, trazer um consolo para alguém que tem um parente com doença terminal, trazer um consolo para quem que era opulento na vida material e está na miséria hoje. Eu nunca vi o materialismo trazer esse consolo. Então, quando você incute isso dentro de você, esse materialismo, você já está dizendo para você mesmo que você está morto para a vida. Porque você vai viver para as coisas efêmeras, para as coisas que vão morrer. A gente está morrendo. A cada dia que passa eu fico mais velho. Há 20 anos atrás minha imagem era mais inteirinha, hoje eu já estou diferente. E a tendência é só a decadência física. Porque eu sempre digo que quando eu faço um aniversário, eu comemoro porque eu fico mais jovem. Mais jovem por quê? Juventude significa força, significa destreza, significa brilho. Só que quando eu fico mais velho aqui na Terra, o que fica forte e brilhoso e fica show de bola é o meu espírito, não o corpo físico. Porque esse corpo físico eu vou trocar. Vai chegar uma hora que ele vai morrer, eu vou continuar lá e logo depois eu vou pegar outro corpo físico.
mas a minha alma vai estar acrescida com as experiências que eu vivenciei aqui na terra, e eu aproveitando de forma sábia, da forma que o Cristo me ensinou a aproveitar, eu vou conseguir ampliar esse grau de evolução em mim e cada um de si fazer por si. Então, companheiros, quando a gente se materializa, a gente começa a ver esses acontecimentos aqui na Terra, porque essas catástrofes que se propagam relacionadas ao Apocalipse, ele está envolvido muito mais com as condições psíquicas do que com as catástrofes que a gente está esperando. Terremotos, maremotos, destruição do planeta. Porque a condição que o planeta nos oferece hoje para nos impulsionar para frente, para o mundo de regeneração, está cada vez mais ferrenho, está cada vez mais assíduo. E aquele que ainda se encontrar nas ilusões que o materialismo oferece, esse ainda vai sofrer a loucura, vai sofrer as dores e não vai ter a percepção e aquele alívio e refrigério que as coisas do Espírito oferecem. E assim ele sofrerá intensamente as dores da alma. Então, companheiros, que eu possa deixar esse recado aqui com muito carinho, que eu possa ter conseguido levar aos seus corações essa reflexão e que possamos juntos trabalhar para transformar esse planeta, porque o forte veio para estender a mão para o fraco. E que se somos fortes para uns, seremos fracos em outras circunstâncias e precisaremos de auxílio do outro. Que possamos viver na verdade, porque a mente sã é coligada diretamente com vivenciar a nossa verdade aqui na Terra, a realidade dos fatos que acontecem. Para acalmar os nossos corações, só o Cristo Jesus tem essa capacidade. Que a paz do Senhor esteja conosco, hoje e sempre, meus irmãos. Amém.